Função. Qual que é a função da válvula? É um registro automático. Ela substitui o registro. Vamos supor que você tem uma irrigação com vários setores e cada hora você vai funcionar um setor. Não funcionam todos de uma vez, né? Cada hora funciona um. Eles são comandados por um registro no início daquele setor. Isso no caso da irrigação manual, né? Você abre o registro um de cada vez e libera água para irrigar aquele setor. Uma vez que a irrigação foi automatizada, esses registros são substituídos por válvulas solenoides, que são nada mais que registros elétricos. Eles não são mais operados agora manualmente, por pessoas, né? Essas válvulas são ligadas a um quadro controlador, por isso que tem esses fios aqui, ó. Toda válvula solenoide vai ter esses fios. Esses fios são levados até o painel e o painel, o quadro controlador que manda o sinal para cá. Em função da programação que você fez lá, que dia que vai ligar, qual horário do dia que vai ligar, quanto tempo cada setor vai ficar ligado, a válvula vai ser operada por esse controlador. Você não tem mais que colocar a mão. Se você precisar abrir essa válvula manualmente, você consegue. Nós vamos ver aqui. Faltou energia elétrica. Vai ficar sem irrigação? Não, a não ser que você precise ligar a bomba, né? Se você tiver que ligar a bomba também, aí ficou sem irrigação. Mas se a água estiver chegando por gravidade, às vezes a água direto da rua, ou está vindo do alto do morro, você não precisou daquele projeto de conjunto motobomba, é só você consegue abrir a válvula manualmente e consegue promover a irrigação ali. Mas ela não foi feita para ser colocada para ser operada manualmente, né? Se fosse para isso, você deixava os registros. E eu já montei irrigação automática, até mesmo sem válvula solenoide. Pode acontecer alguma situação dessa? Pode acontecer. Em que situação que isso pode acontecer? Quando você tem só um setor e esse setor é morro acima. Nesse caso, olha só, essa obra que eu montei nem era morro acima. A gente tinha um reservatório, olha só. Questões práticas, estou falando com vocês. Questões práticas. O cliente tinha um reservatório, aí tinha um setor só. Para que eu ia colocar a válvula solenoide? Quando a bomba, sempre que a bomba ligasse, ia irrigar só um setor. Não tinha que ter mudanças, né? Quando você tem mais de um setor, aí isso já é óbvio. Você tem que ter mais de uma válvula solenoide, porque aqueles setores não vão operar todos de uma vez. Então, enquanto uma válvula está aberta, a outra está fechada, e vai na sequência até a última válvula. Mas se você tiver um setor só, precisa de válvula solenoide? É uma economia que você tem, não tem necessidade. Imagine que você tem um reservatório, um conjunto motobomba, e você tem uma irrigação na parte mais alta, certo? É só a bomba ligar que essa água vai chegar lá. Chega naquela parte mais alta. Agora tem o problema quando você tem o reservatório, você tem o conjunto motobomba e o jardim está mais baixo. Quem que vai segurar essa água para ela não ficar descendo por gravidade? Né? A água passa por dentro da bomba, a bomba não segura essa água, não. Por gravidade, ela vai ficar o dia inteiro vazando, minando lá no sistema de irrigação, lá no jardim que está mais baixo do que o reservatório. E a minha situação, inclusive, era essa. Era essa situação. Mas mesmo assim, eu não usei válvula solenoide. Como é que nós fizemos? Na saída do conjunto motobomba, nós fizemos o U mais alto que o reservatório. Então, a água, depois que a motobomba desligava, a água não conseguia subir aquele U que nós fizemos, um invertido, né? A água não conseguia subir aquele U invertido para ficar minando lá embaixo. Teoricamente, né? Teoricamente. Você acredita que ficou vazando? Sim, ficou. Por quê? Pelo efeito sifão. O que nós fizemos? No alto desse U aqui invertido, nós colocamos uma válvula ventosa. Essa válvula ventosa, na hora que tentava fazer o sifão, entrava ar e cortava o efeito sifão. Então, olha só, até a irrigação automática sem válvula solenoide tem como você fazer. O que é o próximo? Dados técnicos. Eu peguei isso aqui do catálogo do fabricante, no caso da Rebird. Os dados técnicos, o fabricante vai fornecer isso aqui. Então eu peguei isso aqui como exemplo. É de lá que a gente tira as informações técnicas das válvulas, que vai nos ajudar a dimensionar essa válvula, vai nos ajudar a lançarmos a perda de carga nessa válvula, que a gente precisa disso para depois dimensionar a nossa altura manométrica, né? Você precisa saber qual que é a perda de carga que vai haver nessa válvula. Você vai ter que saber, em função da vazão dos seus setores, qual válvula você vai usar. Isso tudo você não tem que adivinhar. O fabricante fornece todas essas informações e muito mais. Vamos lá. As válvulas DV e DVF são destinadas às irrigações às instalações de irrigação residenciais e públicas de menor dimensão. Tá bom? É o que eu falei no início. Obras residenciais, 100% eu uso a válvula sem DVF. 100%. Quando eu vou para obras maiores, que eu parto para a válvula de 1 polegada e meia, 150 PGA, ok?
Características: filtragem dupla, nós vamos ver isso. A CNVF, ela tem dois sistemas de filtragem no sistema de acionamento dela. Nós vamos ver isso com detalhes, tá bom? Isso aqui não vai entrar a fundo para vocês entenderem. Abertura manual sem fuga de água, rodando solenoide, 1/4 de volta. Aqui eu falei com vocês, se não tiver energia elétrica, eu consigo dar passagem na válvula, independente se o quadro controlador está mandando sinal para cá ou não. Com 1/4 de volta no solenoide. Deixa eu mostrar para vocês o que é o solenoide, né? O solenoide é essa peça aqui, ó. Essa peça onde chega os fios, ela é enroscada aqui, ó. Você pode tirar ela se você precisar. Você compra ela separado, se ela estragar, se ela queimar, você não precisa comprar a válvula inteira, né? Você compra só o solenoide. Essa aqui é a parte elétrica. A válvula é dividida em parte hidráulica e parte elétrica. A parte elétrica está concentrada toda no solenoide, a parte hidráulica aqui embaixo. E o solenoide, eu até separei um aqui porque ele tem uma borracha aqui de vedação, por isso que ele não deixa passar água entre ele. Essa aqui, inclusive, é amarela. Tá vendo? Tem um solenoide aqui que nós vamos ver com mais detalhe, mas a borracha que esse aqui tem é amarela. Tá fácil de identificar, não tá? Por isso que ele fala aí que ela, mesmo você abrindo no manual, ele não vaza água pelo solenoide. Por quê? Porque ele tem essa borracha de vedação. Vamos lá, continuar aqui, vamos lá. Parafuso de purga, nós vamos ver com mais detalhes também o que é isso. Os parafusos para você prender a tampa, tem o conjunto solenoide pistão, né? Numa só peça, vamos ver com detalhe também. Punho ergonômico para abertura e fechamento manuais. O que é punho ergonômico? Essa peça aqui, ó, que encaixa no solenoide, ela é destacável também aqui, ó. Isso aqui é para facilitar você girar o solenoide, que às vezes dentro da caixa de válvula, às vezes ela está bem apertada, às vezes com a mão você tem dificuldade em girar ela aqui, ó, porque ela tem que ficar bem apertada, tá bom? Ela tem que ficar bem apertada mesmo, senão passa água, nós vamos ver por quê. Então essa peça aqui é para facilitar uma alavanca de força, tá vendo? Encaixa ela aqui, ó, ela se torna uma alavanca de força que eu consigo, de forma muito mais fácil, girar o solenoide. Isso que ele chama aqui de punho ergonômetro. Controle de vazão na série DVF, ela tem uma vazão de 0,05 a 9,08 metros cúbicos por hora. Então aqui, ó, aqui eu já trago uma informação importante. Essa informação que eu uso para dimensionar a válvula. Eu faço meu projeto que eu vou escolher qual válvula que eu vou usar. Eu escolho a válvula em função da vazão que ela suporta. Então a válvula de 1 polegada, no caso a 100 dV e 100 dVF, você pode trabalhar com ela com setores até 9,08 metros cúbicos por hora. É assim que eu faço para dimensionar a válvula, pronto. Aí se passou dessa vazão, aí eu vou com a válvula acima da de 1 polegada, que no caso é 1,5 polegada, é a 150 PGA. Passou de 9? Passou. Aí eu já vou para 150 PGA, que é uma válvula de 1,5 polegada, que vai até 22 metros cúbicos por hora. Ok? Então vamos lá, dados elétricos, solenoide 24 volts, isso é importante por quê? Porque essas válvulas trabalham no jardim, sujeito à chuva, sujeito à própria água da irrigação, e em determinados momentos pode ser que inclusive alague o local onde essa válvula solenoide está instalada. Se você tiver com energia de 127, 220 volts, imagina, se o isolamento do cabo ali, das emendas do cabo não foi feito corretamente, olha o risco de choque. Por isso que as válvulas trabalham com baixa tensão, 24 volts. Beleza? Aqui, ó, isso aqui também é do catálogo. O que é isso aqui? Tabela de perda de carga. Na hora que eu vou calcular a minha autonomanométrica, o que é autonomanométrica? É toda a pressão que eu preciso lá no início do meu sistema para que o meu aspersor lá na frente funcione. Tá? É a pressão que tem que chegar nele lá, a pressão de serviço lá no aspersor, mas toda a perda de pressão, a perda de carga que nós dizemos, né, ao longo do trajeto. E dentre elas a perda de carga na válvula. Então, por exemplo, essa válvula são uma 100 dVF com uma vazão de 5 metros cúbicos por hora aqui, ó. Qual que é a perda de carga? 0,31 bar. Então eu jogo esse valor lá no meu cálculo de altura manométrica para saber qual que é a pressão que tem que sair lá do meu início do sistema para que chegue a pressão de serviço lá no meu aspersor, né? Peças que compõem as válvulas. Vamos começar agora a destrinchar essa válvula aqui e ver os componentes dessa válvula. O que nós temos de baixo para cima? Nós temos o corpo da válvula, que é uma parte fixa, que ela não é móvel. Depois que você montou, ela fica fixa lá, está enroscada nos canos. É o corpo da válvula. Acima dela nós temos o diafragma. Nesse diafragma nós temos dois acessórios, que é essa pecinha aqui, ó, que chama filtro de fluxo piloto.
nós temos a mola, essas duas peças, ela compõe o diafragma. Inclusive, esse diafragma você também consegue comprar separado, ele já vem com a mola e já vem com o filtro de fluxo do piloto. Nós temos a tampa, nós temos os parafusos que prendem a tampa, nós temos o parafuso de pulga e nós temos o solenoide. Tá? Eu confesso a vocês que eu demorei um pouquinho para entender como é que uma válvula solenoide funciona. E digo a vocês que depois que eu entendi como que essa válvula funciona, a minha vida na manutenção se tornou muito mais fácil. Ela não tá passando água, ela não está abrindo, ela não está fechando. Se eu sei qual que é o processo para ela abrir e para ela fechar, eu já vou direto nas hipóteses que pode estar acontecendo para ela não abrir, para ela não fechar, porque eu sei como é que ela funciona. Eu sei o que precisa acontecer para ela abrir. É muito mais fácil você diagnosticar o problema e resolver uma vez que você sabe como que a peça funciona, tá bom? Essa parte azul aqui é simbolizando que a água está chegando por aqui, ó. A válvula tem um sentido correto de funcionamento. Tem uma seta aqui, ó, dá para ver, né? Tem uma seta aqui de entrada e do outro lado tem uma seta de saída. Normalmente, pelo menos essas válvulas aqui, essas que eu estou mostrando para vocês, a 100 DVF, 100 HV, a 150 PGA, a entrada é sempre no sentido contrário do solenoide. Então, se quiser uma dica, você já pode guardar isso. Se algum dia você desmontou a válvula e a tampa dela tem posição correta, e depois você esqueceu de olhar como é que estava, lembra assim, ó, o solenoide fica na posição contrária da entrada da água. Então, se a seta de entrada está do lado de cá, o solenoide está do outro lado. Tá bom? Guarda isso, guarda isso. Na hora que a água entra, ela inunda essa parte de baixo aqui da válvula, essa parte do corpo, porque o solenoide, deixa eu desmontar uma aqui. Na hora de você tirar a tampa, toma cuidado porque tem uma mola aqui dentro. Ó, tá vendo a mola? Tem a mola e tem o diafragma. Essa peça de borracha aqui é o diafragma. E aqui é o corpo. Então, na hora que a água entra aqui, ela inunda toda essa parte de baixo aqui da válvula. Aqui que ela inunda primeiro. Esse aqui é o diafragma. Aqui estão os dois acessórios que eu falei com vocês, que é a mola e o filtro. Essa pecinha amarela aqui, ó. Nós vamos ver detalhes sobre ela também. Essa pecinha amarela aqui é um filtro que permite a passagem da água da parte de baixo da válvula para a parte de cima. Essa água, com a força que ela chega, ela consegue empurrar esse diafragma para cima. Apesar de ter essa mola aqui, o objetivo dessa mola é ajudar esse diafragma a ficar na posição dele correta, que é para baixo, né? Mas na hora que a água chega aqui com pressão, ela consegue fazer com que esse diafragma suba um pouquinho e consegue passar um pouquinho de água. Mas vocês já repararam alguma vez assim, você vai ligar um setor, por exemplo, vou ligar o setor 5, lá no controlador. Você liga o 5, quando você liga o 5, o setor perde você, em qualquer um setor assim, o 3 ou 4, qualquer outro, você vê que ele começa a querer sair um pouquinho de água. Ele ameaça tirar um pouquinho de água, mas em seguida, coisinha de fração de segundos. Ele ameaça sair, mas ele já baixa, só dá um cuspidinho de água. Aí o setor que você ligou mesmo é que vai sair a água, vai pressurizar lá e vai sair água. Por quê? Porque nesse exato momento que a água chega na válvula e ninguém mandou ela abrir, o diafragma está ali pressionado, ela consegue passar um pouquinho de água ali, até que acontece o seguinte, até que essa água aqui passe para a câmara de cima. E ela vai passar por esse filtro. A água vai conseguir passar pelo diafragma e vai começar a encher essa câmara aqui da tampa, que é essa figura que nós estamos vendo aqui agora. Então a água vai começar a encher aqui. O que vai acontecer? Deixa eu mostrar para vocês os vídeos. Os vídeos vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Então, só resumindo para vocês, isso aqui é uma válvula mestra, depois vamos falar com detalhes sobre válvula mestra, mas eu estou abrindo a manual, porque a elétrica não foi ligada ainda não, tá vendo? Os fios todos soltos aqui ainda, isso aqui é uma obra em andamento. A válvula mestra, ela está fechada. A princípio, ela está fechada. Todas as válvulas que estão fechadas. Essa está fechada, todas as válvulas, inclusive a válvula mestra. E a água já está pressionada aqui, ó. A hidráulica já está ligada. E a água aqui é água de rua. A água já está pressionando a válvula mestra aqui, ó. Eu pego e abro manualmente a válvula mestra. E a água chega nas outras válvulas. Na hora que a válvula chega nas outras válvulas, primeiro ela vai encher a parte de baixo e vai começar a passar água pelo aquele filtrozinho amarelo para a parte de cima. Só que no mesmo momento que ela está passando água para a parte de cima, ela já começa a conseguir passar pelo diafragma, porque ela empurrou o diafragma para cima. Empurrou um pouquinho o diafragma para cima, então ela consegue. A água consegue passar ali e acontece isso aqui, ó. Essa válvula que está saindo água aqui, ela está fechada. E olha como é que ela sai água, ó. Ela está saindo água, ela está fechada. Até que ela fecha, ó. Até que essa água para de sair.
É aquele efeito que eu falei com vocês, você liga lá o setor 5 e o setor 1, 2, aí perto de você ali, ele dá ameaça a crescer água e para. Por quê? Porque a vedação lá dentro da válvula ainda não ocorreu por completo. Deixa eu mostrar um outro vídeo para vocês aqui. Um setor, é a mesma obra, tá bom? É a mesma obra. Uma válvula é esse setor aqui de jardim. A outra válvula é um setor de gotejamento que vai do lado de lá desse muro, na rua. E a outra válvula é de um setor aqui que ainda não está montado. Ó, o cano está aberto aqui, tá vendo? E com o sistema todo fechado, nós temos uma pressão aqui, ó, em torno de 33 MCA. A pressão estática, né? A pressão com a água parada. Aí o que eu vou fazer? Olha lá, eu vou abrir o primeiro setor, que no caso é o setor do gotejamento ali, ó, do spray. Abri. Nesse momento, o que acontece? A pressão cai. Olha para quanto que caiu a pressão. Essa aqui agora é a pressão dinâmica. É a pressão com a água em movimento. Então, aqueles 33 lá de pressão caiu em torno aqui do que 22, 24, em torno aí dos 25. Mas o que eu queria mostrar para você é o seguinte. Na hora que eu vou agora para fechar esse setor, eu abri ele manual. Ali pelo parafusinho de purga, nós vamos ver por que ele consegue abrir. Não vamos com mais detalhes. Mas eu abri ele ali e agora eu vou fechar e observe a válvula. Vê se vocês conseguem. Deixa eu aumentar o meu volume aqui, ó. Para ver se vocês conseguem escutar o barulho que a válvula faz. Vamos lá, ó. Escutaram? Escutaram que parece que ela dá umas batidas? E ela demorou a fechar, vocês viram? Depois que eu fechei o parafusinho de purga, não foi imediatamente não. Então não é imediatamente, na hora que você fecha o parafusinho de purga ali, não é imediatamente que a água para de sair. E na hora que a água vai parar de sair, a válvula parece que ela dá uma batidinha assim, ó. Dá uma batidinha. Vamos para o outro setor, olha só o que acontece. Esse setor agora que eu vou passar é aquele setor que está inacabado lá, que está com a ponta aberta. Está simplesmente com a ponta solta lá, ó. Vou abrir ele agora, ó. Vou abrir também no parafusinho de purga. Saiu água lá. Agora olha a pressão, para quanto que veio. Então ele está em torno aqui de 8 MCA. Eu vou tentar fechar essa válvula. Olha o que vai acontecer. A pressão, olha só bem que a pressão está baixa. Ó, escuta agora. Conseguiram escutar? Deu para vocês identificar a diferença de quanto que essa válvula bateu comparado com a outra? E isso acontece muito na prática. As pessoas perguntam, a válvula está batendo, não quer fechar, ou custa para fechar. Isso tudo está relacionado aqui. Pressão de fechamento. Agora eu vou abrir a outra válvula. Essa válvula agora, ela está funcionando um tubo gotejador do lado de fora do muro, que é uma vazão baixinha. Você vê que a pressão quase que nem vai alterar. Baixou ali para 31. Mas olha agora, na hora de fechar essa válvula. Olha o coice que ela vai dar. Nenhum. Nem deu. Parece até que nem fechou, né? Mas fechou. Vamos lá ver o manômetro. Voltou para os 33, olha lá. Voltou para os 33, olha lá. Fechou o setor. O que eu queria falar com vocês sobre isso? A pressão de fechamento é mais importante que a pressão de abertura. Então, o fabricante recomenda que a pressão mínima de funcionamento dessa válvula seja 10 MCA. Qual que está sendo a sua pressão na hora que está funcionando? Ela está abaixo de 10 MCA? Aí que é o problema. Ali eu estava com a pressão ali em torno de 8 MCA. E ela já deu bastante coisa antes de conseguir fechar. E aqui, ó, vendo com mais detalhes, a peça que faz o filtro de fluxo piloto, que faz a ligação da parte de baixo com a parte de cima da válvula. Ele é conectado, ele sai se precisar, inclusive, tá bom? Isso aqui, ó, e ele é autolimpante, inclusive, porque ele fica, esse filtro aqui, ele fica exatamente em frente ao fluxo da válvula, onde a água entra na válvula, né? Então, se estiver acumulando alguma sujeira ali, na hora que a válvula está em funcionamento, a água vai bater diretamente nele e vai limpar esse filtro. Então, aqui, ó, aqui essa pecinha amarelinha, representada aqui, então a água entra por baixo, ela ocupa toda essa parte aqui da parte de baixo da válvula, ela por essa pecinha, ela passa a parte de cima e inunda toda essa parte de cima do diafragma, que é a parte de baixo ali da tampa da válvula. E o que acontece depois? Ela sobe por 2 canais. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o parafuso de purga, que tem um buraco aqui, ó.
que faz essa ligação, e do outro lado aqui tem outro buraco que liga com a câmara do solenoide. Isso aqui nós vamos entender como é que ela funciona. Então, na hora que eu inundo, na hora que a água passa por esse filtro amarelinho e inunda toda a parte de cima, agora do diafragma, essa parte de cima aqui, a pressão que estava na parte de baixo se iguala com a parte de cima. Só que a parte de cima, ela tem muito mais área de atuação. Essa peça aqui, ela trabalha assim, tá? Na parte de baixo, essa água está fazendo pressão só na periferia dela aqui, ó. Na parte de cima, ela está fazendo pressão em quase 100% da área. Então, a pressão é a mesma, mas como a área de atuação da parte de cima é bem maior, essa pressão de cima faz com que esse diafragma fique pressionado para baixo. Mas isso só consegue pressionar ele completamente para baixo na hora que essa parte de cima que enche completamente. Por isso que sai aquele pouquinho de água lá na tubulação que a gente viu no vídeo. Essa cuspidinha de água é só o tempo dessa parte de cima aqui encher completamente e a pressão aqui em cima aumentar. Fica maior do que a parte de baixo. Por isso que não é imediato. Vocês viram no vídeo lá que depois que eu fechei o parafuso de purga, certo? Ainda levou um tempo, não foi imediato. E aqui dá para ver os furos, ó. Essa tampa aqui, tá bom? E aqui é uma foto, tá vendo os dois furos? Então essa parte de cima da válvula solenoide, a tampa, ela tem duas saídas. Ela tem uma entrada e duas saídas. A primeira entrada, nós já vimos que é essa pecinha amarelinha, que é o filtro de fluxo piloto. Ela tem uma entrada e duas saídas. Quais saídas são essas? São esses furos aqui, ó. Um furo é esse aqui, onde sai do parafuso de purga. E o outro furo é esse aqui, ó, sai dentro do solenoide. Tá vendo esse furo aqui, ó? Se você olhar, se você desmontar uma válvula e olhar aqui, ó, você vai ver, se você tirar o parafuso de purga e olhar aqui, ó, você vai ver que tem um buraco aqui que vaza aqui embaixo. E se você tirar o solenoide, você vai ver também que tem dois buracos no solenoide. Tem um buraco que desce reto e tem outro buraco que é conectado com a câmara aqui da tampa. A válvula, para que o diafragma consiga subir agora e liberar a passagem de água, eu tenho que aliviar essa pressão que está aqui em cima, ó. Esse é o funcionamento. Ó, aqui, ó. Para que esse diafragma suba e a água consiga passar, essa pressão na parte de cima tem que ser aliviada. E ela é aliviada por dois caminhos, ou pelo parafuso de purga, ou pelo caminho do solenoide. Pelo parafuso de purga é uma forma manual, pelo solenoide é uma forma elétrica. Por isso que quando eu desatar a racha aqui o parafuso de purga, o que está acontecendo nesse instante? A pressão que estava aqui dentro, ela está sendo aliviada, essa pressão vai ser diminuída pelo fato de ela estar saindo por aqui. Então, quando isso acontece, a água que está entrando aqui, ó, ela consegue empurrar esse diafragma para cima e a água passa. E o outro caminho que nós temos é pelo solenoide. Aí é uma questão elétrica, nós vamos ver como é que isso funciona, tá bom? Então, tá aqui é uma foto de um corte da CNVF. A água entra por aqui, ó. Há o filtrozinho amarelo aqui, que no caso aqui está um azul. É um filtro de fluxo piloto, né? É por aqui que a água entra. Aqui está a câmara da tampa, ó. Então ela tem dois caminhos para ela aliviar. Um é esse aqui, que é o parafuso de purga. E o outro caminho, ó, é esse aqui, ó, que sai lá na câmara do solenoide. E vocês viram lá na foto do solenoide que tem dois buracos? Aqui, ó, tem dois buracos. Um buraco que vem da câmara, lá da tampa, e o outro buraco, esse que desce reto aqui, ó. Ele passa reto até lá no fundo. Inclusive, o polvo diafragma, se você olhar, ele tem um buraquinho aqui do lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Por isso que esse aqui encaixa exatamente lá debaixo do solenoide. Que é para quê? Para combinar com esse buraco que eu estou falando com vocês. O buraco vaza aqui embaixo também. Se você passar a mão, né, que desmontar onde passar a mão aqui, ó, você vai ter um buraco aqui. E a parte da válvula aqui também, ó, que vai encaixar exatamente aqui, ó, ele é furado também e sai lá dentro do solenoide. Por isso que ela tem lado. Na hora que você tira a tampa, na hora que você colocar a tampa, você tem que colocar da forma correta. Por quê? Porque esse alinhamento do buraco aqui, ele tem que coincidir. Desde lá do fundo do solenoide até chegar no fundo da válvula, essa passagem aqui tem que coincidir. Por isso que a tampa, ela tem sentido na hora de você recolocar a tampa. Então, ó, aqui que funciona o sentido elétrico. Eu não vou abrir ela manual, não vou abrir ela pelo parafuso de purga, não. Vou abrir ela pela parte elétrica aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Essa água que está entrando aqui na câmara do solenoide, ela tem que ser aliviada por aqui, ó. É um caminho que ela tem. E quem que está impedindo isso? O pistão do solenoide. Dentro desse solenoide aqui, ó, tem um pistão, tem um êmbolo, que ele está exatamente tampando essa passagem aqui que dá esse sentido aqui, ó, para a água poder ir embora e aliviar a pressão na tampa da válvula solenoide. Então esse aqui, ó, esse aqui é o solenoide,
Tá vendo a parte de cima dele aqui? Tem uma parte azul. Isso aqui é um filtro. É por isso que lá na descrição da válvula CVE fala que ele tem dupla filtragem. Vou tirar ele aqui, ó. E aqui dentro, ó, fica o êmbolo. Aqui, ó. E tem uma mola. Debaixo dele tem uma mola. Esse êmbolo é que impede essa água de seguir o caminho dela ali, ó. Ele está tampando esse buraco aqui. A água até chega aqui, ó. Então você liga a irrigação, que a água inunda ali a válvula, a parte de baixo, a parte de cima, ela só por esse buraco aqui e inunda essa câmara aqui do solenoide também, ó. Só que ela não consegue descer por aqui. Se ela descer por aqui, ela alivia a pressão na parte de cima. Aí o diafragma sobe e a água passa. Mas se o êmbolo estiver sendo aqui pressionado aqui nesse buraquinho aqui, a água para aqui, ó. Ela não segue caminho. Eu vou ligar esse solenoide aqui, ó. Tô com ele ligado aqui no 24 volts. Vou ligar o solenoide. Como é que ele vai recolher, ó? Recolheu. Nesse momento que ele recolhe, ele libera esse buraquinho que tem para a água descer. Vou desligar, ó. Desliguei, ele sobe de novo. Se você pegar esse solenoide aqui, arrebentar ele tudo, rasgar ele tudo, o que você vai achar aqui dentro? Uma bobina. Por isso que tem dois fios aqui, ó. Eles entram aqui no terminal da bobina. Então, na hora que você manda os 24 volts para cá, esses 24 volts vão percorrer esse cabo aqui, que tem aqui dentro, ele vai criar um campo magnético, vai se tornar um eletroímã e vai puxar esse êmbolo que é de metal. Aí esse êmbolo que estava abaixado, a molinha estava empurrando ele para baixo, né? Estava lá tampando o buraco. Na hora que eu crio o eletroímã aqui, o campo magnético, essa peça aqui, que é de ferro, esse êmbolo, ele vai para cima. Na hora que vai para cima, ele libera o buraquinho aqui, ó. Aí toda aquela água que estava em volta, que já estava ali na minha câmara do solenoide, essa água pega e desce por esse buraco e segue o caminho dela. Então eu aliviei aquela pressão que estava na parte de cima da tampa, ou melhor, na parte de baixo da tampa, né? Acima ali do diafragma, aliviei aquela pressão. E aí o diafragma sobe e a água funciona perfeitamente. Na hora que eu desligo a irrigação, os 24 volts param de chegar no meu solenoide, elimina o campo magnético, a molinha pega, empurra o êmbolo de novo, ele vai e tampa o buraquinho de novo. Olha só que engenhoso. Simples, né? Simples, extremamente engenhoso. Eu tenho isso tudo com vocês, porque eu sei numa animação. Ó, a água entra, inunda a parte de baixo, passa pelo filtro, inunda a parte de cima, ela vai subir aqui para a câmara do solenoide. Aí a pressão que aumentou, ela para. O solenoide foi energizado, ele subiu, liberou o buraquinho aqui, ó, e a água desceu. Quando a água desceu, a pressão aqui dentro se torna menor que embaixo, o diafragma sobe. Isso aqui vocês vão ver como é que isso é prático, esse entendimento vai te ajudar na manutenção. Você vai ver. Tá bom? Ó, a água funcionou. O diafragma sobe. E na hora que cessa aqui a corrente, o êmbolo desce de novo, tampa o buraco. Se não tem mais saída, só tem uma entrada, não tem mais saída, a pressão aqui dentro aumenta de novo. Aí força o diafragma para baixo e tampa a passagem de água. Nossa, muito chique, né? Por que ela não funciona invertida? Já aconteceu vocês montar a válvula ao contrário e não funcionar? Por que não funciona? Olha aqui. Imagina que a água está entrando pelo lado de cá, que é a saída da válvula. Certo? Aqui é a entrada, aqui é a saída. Imagina que a água está entrando por aqui, ó. Quando ela entra por aqui, ela para começar, ela já entra empurrando o diafragma por baixo. Ou seja, para começar, já pegou ali uma área maior de atuação dessa pressão. Certo? Antes ela está pegando só a periferia ali, o perímetro, né, do diafragma. Agora não, agora já está pegando o diafragma, uma parte bem maior por baixo. Outra coisa, a água vai entrar aqui, ó, pelo canal do solenoide. Ela vai entrar, a água vai entrar empurrando o pistão para cima. Ela vai conseguir. Ela vai entrar por aqui e vai fazer o caminho inverso aqui e vai chegar dentro da câmara aqui da tampa, por cima do diafragma. Tudo bem, ela entrou aqui em cima. Qual que é o problema? A saída aqui está liberada, ó. Igual eu falei para vocês, esse filtro aqui de entrada, aquele filtro amarelinho, ele tem todo sentido. A água tanto entra quanto sai. Ou seja, então não tem vedação na saída. Por isso que a válvula não funciona no sentido inverso. Quando você monta a válvula no sentido contrário, a válvula não fecha. Tá bom? O que mais nós temos? Como que funciona o regulador de fluxo? Aí nós temos essa foto aqui, ó. O regulador de fluxo, na hora que você aperta essa parte de cima aqui, ó, ele fica paradinho, ele mesmo não mexe não. Quem mexe é esse círculo aqui embaixo. Tem uma peça aqui embaixo que, à medida que você vai girando esse regulador de fluxo, ele vai empurrando essa parte de baixo e vai esmagando aqui o diafragma. Ele vai empurrando o diafragma para baixo. Se eu pego o regulador de fluxo aqui e vou empurrando, o que eu estou fazendo? Estou empurrando esse diafragma para baixo, dificultando cada vez mais a passagem da água, até eu fechar completamente. Todas têm regulador de fluxo? Todas as válvulas? Não.
Você tem que comprar, se você tem essa intenção, a nível de projeto, você já sabe que tem um setor lá, que ele tem uma certa excesso de pressão, e você já está prevendo que você vai eliminar esse excesso de pressão no regulador de fluxo da válvula, compra a válvula que tem no regulador de fluxo, tá bom? Comprimento máximo do cabo elétrico. 2 pontos importantes. Eu não trabalho com cabo de 1 milímetro, porque ele é muito fino. E às vezes, dependendo da pessoa que vai decapar ele aqui para fazer as emendas, se não tiver habilidade, na hora de pegar o alicate aqui para despontar ele acaba ferindo muito. O que já era poucos fios aqui, se você contar aqui, dá até para contar quantos fios que vem aqui, ó, deve vir uns 10. E na hora de você decapar ali, você apertou demais o alicate, o que era 10 passou para 5, aquele 5 que sobrou ficou assim ainda meio mordido ainda, amanhã depois soltou ali, desengatou. Isso pode gerar um problemão, porque às vezes você tem conjunto motobomba, o quadro controlador ligou o conjunto motobomba, mandou ligar a válvula, só que não ligou. Por quê? Não chegou energia lá no solenoide. Por quê? Porque o fio ali foi rompido, a energia não passou. Aí você ligou a bomba, não saiu água, você pode estourar lá na saída do conjunto motobomba. Então não use cabo de 1 milímetro, porque é muito fino. Então eu prefiro trabalhar com cabo de 1,5 milímetro, por causa disso, que dá uma maior segurança na montagem. E eu trabalho com cabo de 1,5 milímetro, você pode trabalhar até 700 metros. Quando usar a válvula mestra? Quando eu coloco a válvula mestra, o próprio nome já diz, essa válvula é mestra. Qualquer um outro setor que ligar, a válvula mestra vai ligar junto com ela. É como se fosse o conjunto motobomba, né? Quando você tem conjunto motobomba. E quando que eu uso válvula mestra? Eu uso válvula mestra quando eu tenho um sistema de irrigação, um projeto, que você tem água pressionando as válvulas do setor 24 horas por dia. Por exemplo, um projeto que funciona com água direto da rua. Você tem água ali 24 horas pressionando a válvula do setor. Quando você trabalha com bombeamento, com reservatório, só que esse reservatório está acima, no nível acima dos setores. Então essa água desce por gravidade e vai ficar 24 horas ali pressionando a válvula dos setores. E se essa válvula do setor falhar? Ela permitir a passagem de água. Vai ficar minando água ali 24 horas por dia até alguém ver que está vazando. E se quebra um cano também, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando com água da rua, né? E a tubulação sai dali e chega nas válvulas. Se quebrar da válvula para frente, só vai vazar quando o setor ligar, né? Mas se o cano quebrar ou soltar, descolar entre a válvula e o hidrômetro, vai ficar vazando também 24 horas por dia. Então, se você tiver uma válvula mestra lá no início do setor, lá no início do projeto, mesmo que um cano quebre ao longo de qualquer ponto do seu projeto, mesmo que ele quebre, só vai vazar naquele ponto no momento da irrigação, né? Porque aí a válvula mestra vai abrir na hora que você programou a irrigação. Se for dentro do setor, só vai vazar naquele setor quando as duas válvulas abrirem ao mesmo tempo. Então, isso é uma medida de segurança para economizar a água do cliente e evitar que o cliente tenha uma conta de água depois financeira lá e venha até querer cobrar de você. Válvula solenoide, ela serve como válvula de retenção? A resposta é não. A água faz o caminho de volta. Aqui, ó. Aqui vai dar para simplificar. Nós ligamos, né? A irrigação funcionou. Aí a irrigação desligou, certo? A água vai tentar fazer o sentido de volta aqui, ó. Seria a mesma situação que eu tivesse montado a válvula ao contrário. Lembra dessa explicação que eu acabei de dar para vocês? Que se eu montar a válvula no sentido contrário, por que ela passa água? Por isso que ela não serve como válvula de retenção. Ela não funciona, que a água consegue fazer o sentido contrário dela. Por que eu não uso união? Alguns alunos me perguntaram isso e eu já mencionei. Eu não uso união na montagem das válvulas solenoides. Por quê? Primeiro, que eu trabalho com a melhor válvula do mundo. Gente, a válvula CNVF, ela é a melhor válvula do mundo que eu trabalhei até hoje. Então, é uma válvula que eu estou colocando, eu estou montando e não estou com previsão de tirar essa válvula, não. Por quê? Quando você monta a válvula e põe união, por que você está pondo união? Você está pensando assim, ó, se algum dia eu precisar tirar essa válvula, vai facilitar a retirada. Tudo bem, mas se você não precisar tirar essa válvula, imagina, você está gastando peça e mão de obra à toa. E se algum dia chegar a estragar alguma coisa, é o solenoide. Você tira só o solenoide e põe o outro, tá novo. Você precisa tirar a válvula. E às vezes, por um problema mais sério que der, você troca só a tampa. Você trocou só a tampa ali também, não precisou tirar a válvula, tá vendo? O corpo lá embaixo, a parte de baixo lá embaixo, que está enroscada, que momento você vai precisar tirar aquela parte? Você não precisa tirar a parte de baixo, para que a união está lá? E se porventura, se algum dia, por algum motivo, sei lá qual, eu precisar também tirar a parte de baixo, trocar a válvula todinha, aí eu ponho a união, mas para facilitar a remontagem, não pensando que um dia eu vou ter que tirar ela de novo. Por último, e não menos importante, aqui agora que vem o nosso dia a dia,
que são os problemas que nós encontramos. E agora, olha só, uma vez que agora a gente entende o funcionamento de uma válvula, eu listei aqui os problemas que acontecem da válvula não fechar e não abrir. E quais são as hipóteses? Dentro disso que nós estudamos. Eu conhecendo agora o funcionamento de uma válvula solenoide, a válvula não quer abrir, mas eu sei o que precisa para ela abrir. Aí eu tenho as opções, eu tenho as hipóteses e vou testando as hipóteses. Entenderam? Então agora nós vamos entrar rapidamente nos por que a válvula não abre e por que a válvula não fecha. Que é o que a gente encontra na prática, nas manutenções. Tá bom? Olha só, as hipóteses, os possíveis motivos de uma válvula não abrir. Solenoide queimado. Se o solenoide queimar, o que acontece? A energia vai chegar lá, o conto-cordão vai ligar, a energia vai chegar lá, não vai criar o campo magnético. Se não criar o campo magnético, não vai virar um eletroímã e não vai puxar o êmbolo do solenoide. E não vai liberar a passagem de água para o solenoide, aliviando a pressão na parte de cima da válvula. Outro motivo, falta de energia elétrica. Às vezes o quadro controlador lá está com problema de mandar essa energia, às vezes o cabo que está vindo, trazendo energia para essa válvula, ele está rompido, às vezes uma manutenção de jardim, foi cavar um buraco, ela cortou o cabo, não está chegando energia. Se não está chegando energia, mesma coisa, o êmbolo não vai subir e liberar o buraco ali do central ali, para aliviar a pressão na parte de cima da válvula, então ela não vai abrir. Outra hipótese, entupimento no canal do solenoide. Lembra aquele canal? O canal que de dentro da tampa ali, ele sai, vem na câmara do solenoide e da câmara do solenoide tem um central que sai até lá embaixo. Se esse canal estiver entupido, como é que a água vai circular ali e aliviar a pressão? Então já aconteceu, eu tenho que pegar aquele negócio de vassoura, de piaçava de vassoura, né? E enfiar no buraquinho e ter sujeira. Olha só como é que vocês estão vendo. Como que você entendendo o funcionamento da válvula, como é que isso te ajuda lá na frente da manutenção? Regulador de fluxo fechado. Alguém foi lá e estrangulou ele todinho aqui em cima. Essa aqui é uma 150 PGA, ó. Também tem um regulador de fluxo. Ó. Alguém foi lá, apertou esse aqui todinho. Já aconteceu comigo também. Apertou ele todinho e achatou o diafragma lá. O que adianta o êmbolo subir, mandar os 24 volts lá, liberar a passagem de água, a pressão em cima do diafragma ser aliviada, mas o regulador de fluxo está achatando o diafragma para baixo, como é que a água vai passar? Então, pode acontecer também. E por último, é entupimento na rede hidráulica. Mas não é nem uma questão de elétrica, às vezes é um entupimento na chegada da válvula, né? Só coloquei aqui porque acontece também. Então, isso aqui são hipóteses. Ó. A válvula não está abrindo, hipóteses são essas aqui. Agora, e se a válvula não fecha? Quais são as hipóteses? Sujeira por baixo do diafragma. Às vezes um pedacinho de cano, um pedacinho de pau, um pedacinho de madeira, uma pedrinha, entrou por baixo ali, e o diafragma, na hora que ele é empurrado para baixo, ele tem que assentar direitinho ali na saída de água. E às vezes ele não consegue assentar porque tem uma pedra ali, impedindo que ele assente. E ele está permitindo a passagem de água ali. Outra hipótese, válvula montada invertida. Já aconteceu comigo também. De montador e montar a válvula, aí não fecha. E nós já vimos por quê, né? Outro motivo, solenoide aberto. Ah, por quê? Olha só. Eu falei que a gente consegue abrir a válvula pelo parafuso de purga, né? Aqui, ó. Por que a gente consegue abrir a válvula pelo parafuso de purga? Porque na hora que eu desenrosco ele aqui, eu alivio a pressão aqui na parte de cima da válvula, né? Na nossa câmara aqui, acima do diafragma. E por que na hora que eu rodo o solenoide, eu também posso abrir ela manual. Se eu der um quarto de volta aqui, ó, eu também consigo abrir essa válvula manualmente. Por quê? Porque na hora que eu dou um quarto de volta, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o pininho, a pontinha lá do êmbolo, do buraquinho, e libera a passagem de água. Então, se o solenoide não estiver apertadinho, e eu já me deparei com isso também, o setor não fecha. Você vai lá ver, o solenoide está bambo. Então, o solenoide tem que ficar apertado. Outro motivo, sujeira na parte de baixo do solenoide. Às vezes tira o solenoide, põe na terra, depois põe ele aqui sem limpar, aí fica uma sujeira aqui na parte do solenoide. Logo que você aperta ele não vai até no fundo onde precisa para a pontinha do êmbolo chegar lá e tampar o buraco. Ela fica um pouquinho acima. Por quê? Porque tem uma pedra, uma sujeira aqui que não deixou o solenoide ir até o fundo. Outro motivo da válvula fechar, parafuso de purga aberto. Alguém foi lá e mexeu nesse parafuso aqui e deixou ele bambo. Aí a pressão na parte de cima aqui não vai chegar no ponto de empurrar esse diafragma para baixo. Diafragma rasgado, acontece? Eu até estava com um aqui. Acontece. Não tem essa mola aqui, né? O lugar que a mola pega aqui, ó, essa parte que rasgou. Onde encaixa a mola aqui, ó. Aí o que acontece? A pressão aqui em cima nunca vai ser maior do que embaixo. Porque na hora que a pressão tenta aumentar aqui, ela tem um buraco de saída aqui, ó. Diafragma rasgado também não vai deixar a válvula fechar. E por último, baixa pressão.
que é o exemplo prático do vídeo que eu mostrei com vocês aqui, ó. Se a pressão for muito baixa, ele não vai conseguir fazer com que essa parte de cima aqui tenha a pressão suficiente para empurrar esse diafragma e chegar no fundo e vedar completamente. Ela vai ficar batendo lá toda a vida e não vai conseguir vedar a parte de baixo. Ok, turma?